Hoje eu olho para vocês e percebo como a vida gira em silêncio. Um dia, eram vocês que seguravam minhas mãos para que eu não caísse. Eram vocês que acordavam de madrugada, que tinham medo por mim, que cuidavam de cada detalhe da minha existência quando eu ainda não sabia cuidar de nada. Hoje, os papéis se inverteram. Hoje, vocês são as minhas crianças. E é com o mesmo amor, com o mesmo cuidado e com a mesma dedicação que eu escolho estar aqui. Agora sou eu quem observa cada passo, quem se preocupa com o descanso, com a alimentação, com o remédio na hora certa, com o frio que chega sem avisar. Sou eu quem segura a mão de vocês quando o mundo parece confuso demais. Não faço isso por obrigação. Faço porque o amor nunca deixou de existir, apenas mudou de lugar. Tudo o que recebi um dia, hoje retorna em forma de presença. Cuidar de vocês é a maneira mais pura que encontrei de agradecer pela vida que me deram. É dizer, sem palavras, que cada sacrifício que fizeram por mim valeu a pena. Que cada noite em claro, cada medo escondido, cada gesto de proteção permanece vivo dentro de mim. Hoje, quando o corpo de vocês pede descanso, eu ofereço colo. Quando o tempo parece pesar, eu ofereço paciência. Quando o mundo assusta, eu ofereço amor. E mesmo quando o cansaço chega, meu coração entende, amar também é permanecer. Assim como vocês permaneceram por mim quando eu nada podia fazer sozinho, hoje eu permaneço por vocês. Com carinho, com respeito, com gratidão. Porque o amor verdadeiro não se perde com o tempo. Ele apenas amadurece. Na visão do espiritismo kardecista, os filhos que cuidam e protegem seus pais estão cumprindo uma das mais elevadas leis divinas, a lei do amor associada à lei de causa e efeito. Nada disso acontece por acaso. A família não é um agrupamento aleatório de pessoas, mas sim um reencontro de espíritos que carregam histórias comuns, débitos antigos, afetos interrompidos e aprendizados ainda inacabados. Quando um filho assume o papel de cuidador, especialmente em momentos de fragilidade física ou emocional dos pais, ele está vivendo uma prova espiritual de alto valor evolutivo. Segundo a doutrina espírita, antes de reencarnar, muitos espíritos aceitam compromissos específicos relacionados à família em que nascerão. Em muitos casos, o pai ou a mãe que hoje necessita de cuidados foi, em outra existência, alguém que também sofreu, que foi abandonado ou que não conseguiu cumprir plenamente seu papel. O cuidado atual pode ser um caminho de reparação mútua. Quando o filho escolhe cuidar com amor, paciência e dignidade, ele não está apenas ajudando no plano material, está reorganizando laços espirituais que atravessam várias encarnações. O Espiritismo ensina que honrar pai e mãe não se limita à infância. Honrar, espiritualmente falando, é permanecer quando o outro já não oferece mais nada em troca. É respeitar quando a autoridade se transforma em dependência. É proteger quando a força dá lugar à fragilidade. Esse tipo de atitude gera créditos morais profundos. Esses créditos não se manifestam como privilégios ou recompensas visíveis imediatas, mas como amparo espiritual constante, equilíbrio emocional nas horas difíceis e sustentação invisível quando tudo parece pesado demais. Por isso se diz, dentro da visão espírita, que a esses filhos nunca faltará o essencial. Não significa que não enfrentarão dificuldades financeiras, emocionais ou físicas. Significa que, mesmo diante das provas, sempre haverá um apoio que impede a queda total. Algo sempre se rearranja. Uma ajuda surge. Um caminho se abre. Uma força interior aparece. Isso não é sorte. É consequência espiritual. Allan Kardec ensina que a caridade começa no lar, e cuidar dos pais é uma das formas mais difíceis e silenciosas de caridade. Diferente da caridade pública, essa não recebe aplausos. Muitas vezes, o filho cuidador enfrenta solidão, críticas de irmãos, cansaço extremo e até sentimentos de injustiça. Ainda assim, permanece. E o plano espiritual observa tudo. Nenhuma lágrima silenciosa passa despercebida. Nenhuma renúncia feita por amor se perde. É importante compreender que, para o Espiritismo, a bênção maior não é a ausência de sofrimento, mas a capacidade de atravessá-lo com consciência. O filho que cuida amadurece espiritualmente. Desenvolve empatia, humildade, paciência e uma compreensão mais profunda da vida. Essas virtudes moldam o espírito e influenciam não apenas esta existência, mas também as futuras reencarnações. Se você está vivendo esse papel agora, saiba que não foi escolhido por acaso. Existe confiança espiritual depositada em você. Mesmo quando parece pesado, mesmo quando ninguém reconhece, você está construindo algo que vai muito além desta vida. Reflita sobre isso, curta esse conteúdo, compartilhe com alguém que também vive essa realidade e deixe nos comentários como tem sido essa experiência para você.
Sua vivência pode fortalecer outras pessoas que estão atravessando a mesma prova. Diversos médiuns e estudiosos do espiritismo kardecista abordaram com profundidade a missão dos filhos que cuidam de seus pais, e entre eles, Chico Xavier foi um dos que mais falaram, direta e indiretamente, sobre esse tema. Por meio de seus livros psicografados, especialmente aqueles atribuídos ao Espírito Emmanuel, aprendemos que a família é uma das maiores escolas espirituais da Terra. Emmanuel ensina que ninguém ocupa o lugar de pai, mãe ou filho por acaso. Cada posição é uma oportunidade específica de aprendizado, reparação e evolução. Chico Xavier costumava dizer que a verdadeira caridade começa dentro de casa, e que muitas pessoas buscam grandes missões espirituais fora, quando a mais difícil e valiosa está no próprio lar. Cuidar de pais idosos, segundo ele, é uma das provas mais exigentes, porque exige constância, paciência e amor sem reconhecimento. Não é um ato isolado de bondade, mas um compromisso diário, repetido, muitas vezes cansativo, que revela o verdadeiro grau de amadurecimento do espírito. Dentro dessa visão, existe algo muito importante a ser compreendido. A recompensa espiritual não começa apenas depois da morte. Ela começa aqui, de forma silenciosa e profunda. A primeira grande recompensa do filho cuidador é ver seus pais envelhecerem com dignidade, segurança e amparo. Ver que, apesar das limitações do corpo, eles não estão abandonados, não estão esquecidos, não estão entregues à solidão. Esse sentimento gera uma paz íntima que nenhum bem material consegue substituir. Emmanuel explica que quando um filho cuida dos pais com respeito e carinho, ele cria um campo vibratório de harmonia no lar. Esse campo beneficia não apenas quem recebe o cuidado, mas também quem cuida. A casa se torna espiritualmente protegida. Há menos conflitos graves, menos quedas abruptas, menos desequilíbrios profundos. Mesmo quando existem dificuldades, elas não atingem o fundo do poço. Existe sempre uma sustentação invisível mantendo tudo de pé. Outros médiuns espíritas também reforçam essa ideia ao afirmarem que os pais idosos representam espíritos em fase de encerramento de um ciclo reencarnatório, muitas vezes sensíveis, frágeis e emocionalmente vulneráveis. O cuidado recebido nesse período influencia diretamente o estado espiritual com que eles retornam ao plano espiritual. Pais cuidados partem mais serenos, mais gratos, mais reconciliados com a própria história. E isso gera um reflexo imediato no espírito do filho cuidador, que sente, mesmo sem perceber conscientemente, uma profunda sensação de dever cumprido. Essa é uma recompensa que não faz barulho, mas transforma. O filho pode estar cansado, mas dorme com a consciência mais tranquila. Pode enfrentar dificuldades, mas sente que está no caminho certo. Pode sentir medo do futuro, mas carrega uma confiança silenciosa de que a vida não vai lhe virar as costas. O Espiritismo ensina que a consciência tranquila é uma das maiores bênçãos que um espírito pode conquistar. Chico Xavier também alertava que muitos filhos cuidadores só percebem o tamanho dessa recompensa depois que os pais desencarnam. É nesse momento que surge uma paz profunda, misturada à saudade, mas livre do peso da culpa. Saber que esteve presente, que fez o possível, que não abandonou, cria um alicerce emocional e espiritual que sustenta o espírito por toda a vida. Essa serenidade é um tesouro que acompanha o espírito inclusive após a morte do corpo físico. Se essas palavras estão encontrando eco em você, reflita sobre como você se sente ao ver seus pais amparados hoje. Compartilhe nos comentários o que esse cuidado tem despertado em seu coração e envie esse vídeo para alguém que também vive essa experiência. Curtir e compartilhar ajuda essa mensagem a alcançar quem precisa de consolo e entendimento neste momento. Na visão do espiritismo kardecista, a recompensa espiritual do filho que cuida dos pais não termina no plano material. Aquilo que começa como dever se transforma em mérito, o que parece sacrifício, converte-se em libertação espiritual. Médiuns como Chico Xavier explicam que o amor vivido em ações concretas cria vínculos que atravessam a morte do corpo físico. Nada do que é feito com sinceridade se encerra com o último suspiro. Pelo contrário, muitas coisas só começam ali. Segundo os ensinamentos transmitidos por Emmanuel, o desencarne não rompe os laços verdadeiros, apenas remove as limitações da matéria. Pais que foram cuidados, respeitados e amparados retornam ao plano espiritual em estado de maior serenidade. Eles carregam gratidão, compreensão e, muitas vezes, um profundo arrependimento por erros cometidos no passado. Esse reencontro espiritual costuma ser marcado por abraços silenciosos, reconhecimento mútuo e uma compreensão que, muitas vezes, não foi possível enquanto estavam presos às limitações humanas. Para o filho cuidador, essa etapa representa uma das maiores recompensas espirituais possíveis. Reencontrar no plano espiritual aqueles que cuidou e perceber que o amor foi entendido, recebido e valorizado.
O Espiritismo ensina que muitos desses reencontros acontecem logo após o desencarne dos pais, especialmente quando houve laços de afeto sincero e cuidado verdadeiro. O espírito do filho sente uma paz profunda, mesmo em meio à saudade, porque a consciência está livre de culpas, omissões e arrependimentos. Allan Kardec explica que a lei de causa e efeito não atua como punição, mas como educação espiritual. O amor ofertado retorna como equilíbrio, clareza e avanço moral. Filhos que cuidaram de seus pais tendem a receber, em futuras encarnações, famílias mais harmoniosas, relações menos conflituosas e provas mais brandas nessa área específica. Não porque foram premiados, mas porque já aprenderam a lição do amor responsável. Há também uma recompensa futura que poucos falam. Esses espíritos costumam ser escolhidos, em outras existências, para exercer papéis de apoio, liderança moral ou acolhimento espiritual. A experiência de cuidar desenvolve virtudes profundas que não se perdem. Paciência, empatia, resiliência e amor ativo tornam o espírito mais preparado para missões maiores, tanto no plano material quanto no espiritual. Médiuns espíritas relatam ainda que muitos filhos cuidadores recebem auxílio espiritual intensificado após o desencarne dos pais. Espíritos familiares, agora livres do corpo físico, passam a amparar aqueles que ficaram, inspirando decisões, protegendo contra quedas maiores e fortalecendo emocionalmente nos momentos de solidão. O cuidado se inverte, mas o amor permanece ativo. É por isso que o Espiritismo afirma que ninguém sai menor depois de cuidar, mesmo quando a dor da ausência chega. O que fica é uma base sólida, construída em silêncio, que sustenta o espírito por toda a eternidade. A saudade existe, mas ela vem acompanhada de gratidão. A dor aparece, mas não se transforma em desespero. Existe sempre uma sensação íntima de que tudo foi vivido como deveria. Se esse trecho tocou você, escreva nos comentários se já pensou em como imagina o reencontro espiritual com seus pais ou com alguém que cuidou. Curtir e compartilhar esse vídeo ajuda outras pessoas a compreenderem que o amor vivido aqui não termina aqui. Na visão do espiritismo kardecista, o filho que cuida de seus pais exerce, muitas vezes sem perceber, uma verdadeira missão espiritual dentro da família. Allan Kardec explica que nem todos os espíritos reencarnam apenas para evoluir individualmente. Muitos retornam à vida material com tarefas específicas ligadas ao equilíbrio de grupos familiares inteiros. O filho cuidador costuma ser um desses espíritos. Ele funciona como um ponto de sustentação moral, emocional e espiritual, mantendo o lar de pé quando tudo poderia ruir. Esse papel não é escolhido por conveniência, mas por afinidade espiritual e capacidade interior. O Espiritismo ensina que espíritos mais sensíveis ao amor e à responsabilidade são chamados a essas provas porque já desenvolveram, em outras experiências, recursos que agora precisam ser colocados em prática. Mesmo quando o cuidador não se sente forte, o plano espiritual sabe que ele é capaz. A missão não é fácil exatamente porque gera crescimento profundo. Ao assumir esse lugar, o filho cuidador acaba equilibrando conflitos antigos, suavizando tensões e impedindo rupturas maiores dentro da família. Muitas vezes, ele se torna o elo entre irmãos distantes, o mediador de conflitos silenciosos e a presença constante que evita o abandono completo dos pais. Esse trabalho quase nunca é reconhecido no plano material, mas no plano espiritual é visto como um serviço de grande valor. Espíritos benfeitores acompanham de perto essas situações, sustentando o cuidador quando o cansaço emocional ameaça dominá-lo. Outro ponto essencial ensinado pelo Espiritismo é que o amor vivido na prática gera equilíbrio para toda a vida do cuidador. Embora ele enfrente dificuldades, esse espírito costuma desenvolver uma estrutura emocional mais firme. Ele aprende a lidar melhor com perdas, frustrações e mudanças. Isso se reflete em outras áreas da vida, como trabalho, amizades e relacionamentos afetivos. O filho cuidador tende a se tornar alguém mais centrado, mais consciente e menos impulsivo, justamente porque aprendeu, no cotidiano do cuidado, a agir com responsabilidade e presença. Há também uma proteção espiritual contínua associada a essa missão. Não se trata de livrar o cuidador de todos os problemas, mas de evitar quedas irreversíveis. Muitos médiuns relatam que espíritos que exercem essa função recebem intuições importantes, alertas sutis e direcionamentos que os afastam de decisões prejudiciais. Mesmo quando erram, raramente permanecem no erro por muito tempo. Algo sempre os puxa de volta ao caminho do equilíbrio. É importante lembrar que o Espiritismo não exige que o cuidador se anule completamente. Missão espiritual não é sinônimo de martírio. Cuidar também envolve aprender a pedir ajuda, reconhecer limites e preservar a própria saúde emocional. O excesso de culpa e a autoanulação não elevam o espírito. O que eleva é o amor lúcido, consciente e possível dentro da realidade de cada um. Deus não espera perfeição, espera esforço sincero.
Quando o filho cuidador começa a compreender que sua presença tem um propósito maior, o peso se transforma. A tarefa continua difícil, mas ganha sentido. E quando a vida faz mais sentido, o sofrimento deixa de ser vazio. Ele passa a ensinar, a amadurecer e a libertar. Esse é um dos maiores ganhos espirituais dessa jornada. Se essa parte falou com você, escreva nos comentários se já percebeu que sua presença faz diferença no equilíbrio da sua família. Curtir o vídeo e compartilhá-lo ajuda essa mensagem a alcançar outras pessoas que estão carregando responsabilidades silenciosas como você. Na visão do espiritismo kardecista, quando o ciclo do cuidado com os pais se conclui, o que permanece não é apenas a lembrança do esforço, mas um legado espiritual profundo, silencioso e eterno. Allan Kardec ensina que a verdadeira evolução do espírito não se mede pelo que se acumulou no mundo material, mas pelo amor que se conseguiu viver nas circunstâncias mais difíceis. E poucas experiências exigem tanto amor consciente quanto cuidar de quem um dia cuidou de nós. Esse filho, que permaneceu quando poderia ter ido embora, que protegeu quando seria mais fácil delegar, que amparou quando o reconhecimento não veio, encerra essa etapa da vida com algo raríssimo: a consciência em paz. Essa é a grande colheita espiritual. Mesmo diante da saudade, da dor da ausência ou do silêncio que fica na casa, existe um sentimento íntimo de inteireza. Nada ficou pendente. Nada ficou por fazer dentro do que era possível. E, para o espiritismo, isso tem um valor incalculável. Médiuns como Chico Xavier sempre ensinaram que o amor vivido aqui continua ativo depois da morte. Pais que foram cuidados retornam ao plano espiritual mais equilibrados, e muitas vezes, tornam-se espíritos protetores daqueles filhos que os ampararam. O cuidado não termina com o desencarne, ele se transforma. O amor troca de plano, mas não de intensidade. Muitos filhos cuidadores sentem, ao longo da vida, uma proteção sutil, uma força inexplicável em momentos decisivos, como se não estivessem sozinhos. E, espiritualmente, não estão. O Espiritismo nos mostra que essa experiência também redefine o futuro do espírito. Filhos que cuidaram tendem a reencarnar em contextos familiares mais harmoniosos, com relações mais conscientes e menos marcadas por abandono. Não como prêmio, mas como consequência natural de quem já aprendeu a amar com responsabilidade. A lei de causa e efeito age educando, não castigando. Quem aprendeu, segue adiante com menos provas nesse campo. Existe ainda um legado invisível, mas poderoso: o exemplo. O cuidado deixa marcas nos outros membros da família, mesmo naqueles que não participaram diretamente. Ele ensina sem discursos. Mostra, na prática, que o amor não é apenas sentimento, é ação. E esse exemplo ecoa para além da família imediata, influenciando filhos, netos e até futuras gerações espirituais ligadas a esse núcleo. Por isso, na visão espírita, dizer que aos filhos que cuidam de seus pais nunca faltará nada não significa prometer uma vida sem dor, mas afirmar que nunca lhes faltará o essencial para seguir em frente. Força interior, amparo espiritual, clareza moral e paz de consciência acompanham esses espíritos. Mesmo quando tudo muda, algo permanece firme dentro deles. Se essa mensagem fez sentido para você, escreva nos comentários o que mais tocou o seu coração ao longo desse tema. Sua experiência pode acolher alguém que esteja vivendo essa missão agora. Curta o vídeo, compartilhe com quem precisa dessa reflexão e ajude essa mensagem a alcançar outras pessoas que estão cuidando em silêncio, muitas vezes sem saber o valor espiritual imenso do que fazem. Que essas palavras possam ficar no seu coração como um abraço silencioso. Se você cuida, se já cuidou ou se ainda vai cuidar dos seus pais, saiba que nada disso é pequeno aos olhos da espiritualidade. Cada gesto de paciência, cada noite mal dormida, cada renúncia feita por amor constrói luz ao redor do seu espírito. Mesmo quando o cansaço aperta, mesmo quando o reconhecimento não vem, o plano maior sustenta quem ama de verdade. O Espiritismo nos ensina que o amor nunca se perde, apenas muda de forma. O cuidado que hoje você oferece retorna como amparo amanhã. A presença que você mantém agora se transforma em proteção futura. E a paz que você planta no coração dos seus pais floresce, mais cedo ou mais tarde, dentro do seu próprio caminho. Que você siga com serenidade, confiando que nada do que é feito com amor é esquecido. Que seu espírito encontre descanso nas horas difíceis e força nos dias mais pesados. E que, mesmo quando tudo parecer silencioso demais, você se lembre, você não caminha só. Há mãos invisíveis sustentando cada passo dado por amor. Que a paz permaneça com você.